Hoje vamos entrevistar a química doutora Augustina Rosa Etcheberria. Vamos conversar sobre essa complexidade do conceito de sustentabilidade e uma forma de torná-lo mais compreensível para a sociedade. Nós estamos tratando hoje, no momento, de medidas restritivas, à medida de que chegar a uma certa vazão no Rio Meia Ponte, mas nós precisamos fazer o que é mais importante, é a recuperação das bacias. E a sustentabilidade é o carro-chefe de tudo isso aí. A sustentabilidade na produção de alimentos, a sustentabilidade nos processos industriais, a sustentabilidade no saneamento, em todos os processos, na produção de energia, para todos os usuários, para que todos os usuários tenham a disponibilidade hídrica. Essa está sendo a nossa luta nos comitês de bacias. Estou sempre articulando com todos os usuários para que trabalhemos juntos. Não mais, já passou o tempo de buscar culpados. É um tempo de coalizão de esforços para buscarmos essa sustentabilidade. Um planejamento com relação a essa iluminação pública é extremamente necessário, até mesmo a iluminação privada, que nesse caso é voltada mais para os outdoors, né? que nesse caso entra também no mundo da sustentabilidade, que você está desperdiçando energia de uma forma que realmente não é necessário, né? No caso, ocorre o desperdício de energia, nós precisamos de procurar ainda mais fontes de energia para sustentar nossa sociedade, né? Sendo queima de combustíveis fósseis em termoelétricas, né? Que acaba sendo ainda, infelizmente, um dos meios de produção de energia mais recorrentes por aí, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. A criação de hidrelétricas, que acaba inundando várias regiões de florestas, né, próximos aos rios que geram a represa, né? Preservar é amar, construir, não desmatar as florestas, não fazer coisas que Goiás precisa de crescer. Eu acho que tudo na vida depende da preservação do meio ambiente. Muito tem se falado da questão da água no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana, assunto com certeza muito importante. Há dois pontos que eu gostaria de enfatizar. Um é que existe um grande programa do Governo do Estado para recursos para pagamento de serviços ambientais, que é o Tesouro Verde, e não há uma conexão clara em termos de política com a outra importante questão ambiental que também precisa de pagamentos para serviços ambientais, que é a questão da água, na região metropolitana. Então precisa haver uma política de Estado conectando o programa Tesouro Verde com o pagamento de serviços ambientais para a produção de água na região metropolitana. Bom, primeiramente é importante sabermos pelo qual estamos aqui, qual o motivo de estarmos aqui. À medida que soubermos esse motivo, esse real motivo de estarmos aqui, nós com certeza tomaremos ciência da importância que nós temos de levar esse planeta para uma plenitude biológica mais elevada. Bem, então assim, a Terra é um planeta coberto, recheado de vida, e como astrobiólogo a gente sabe que provavelmente, muito distante daqui, mais cedo ou mais tarde, algum tipo de vida microbiana, algum tipo de metabolismo possa estar ocorrendo fora da Terra. E isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Como que nós vamos manter nosso planeta? Como nós vamos manter a qualidade da água, que é um recurso tão nobre, tão importante para a vida do planeta? Nossa dica de leitura de hoje é o livro de Henrique Leff,
Discursos Sustentáveis, publicado pela editora Cortez. Vale a pena conferir. Hoje nós vamos entrevistar a professora Augustina Rosa Echeverria. Ela é química, doutora, pesquisadora, está participando de 2 programas de pós-graduação na Universidade Federal de Goiás. É um prazer, professora, conversar com você. E eu já aproveito para perguntar, sustentabilidade. E esse conceito? Então, é um conceito complexo, porque diz respeito às relações nas quais estamos envolvidos, né? Então, por exemplo, se entendemos um ambiente como um espaço além de natureza, não só natureza, sim, mas se entendemos o ambiente como um lugar percebido, onde estão em relação, em intensa interação as relações naturais e sociais e políticas, onde se estabelecem relações científicas, culturais, tecnológicas, né? Se a gente entende ambiente assim, e não como a natureza, é diferente ambiente de natureza, né? Uma forma simples de explicar sustentabilidade, senhora? Bom, eu não acho que seja uma forma, não considero que haja uma forma simples de explicar a sustentabilidade. Não existe uma forma simples, porque a gente precisa se atentar para todas essas relações que estabelecemos na sociedade. Então, sustentar o quê? Para quê? Como? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo muito simples, né? Que cada um faça a sua parte, se diz. Não é um slogan que para criarmos um mundo sustentável, cada um tem que fazer a sua parte, mas as partes são diferentes. A senhora está chamando a atenção para que a complexidade desse conceito exige uma maior responsabilidade. Sim, sobre uma ele. abordagem mais profunda. Você tem que... O gasto de água, por exemplo, do consumo das pessoas não passa de 14%. E o agronegócio e a indústria é 75%. E o mundo em crise? É o mundo em crise, então cada um faz a sua parte, as partes são diferentes. Exatamente. As partes não são iguais. Onde erramos, professora? Onde erramos? Eu digo toda isso a colocação do conceito de sustentabilidade... O mundo está em crise, está em transe. Nós não conseguimos ter qualidade de vida. Não. O mundo poluído, as águas poluídas, desmatamos, no caso nosso, do cerrado, estamos acabando com o cerrado. Onde que erramos, e vem daí, né? Onde que erramos nesse modelo de desenvolvimento que implementamos. Então, aí é que está, na minha avaliação, aí que está o problema, nas relações capitalistas de produção. Nas relações em que estamos envolvidos, onde a questão central é o lucro, onde o ambiente se vê como um recurso, né? O que é o ambiente? Tem pesquisas que mostram isso, né? Que a gente vê o ambiente como um recurso, onde tiramos tudo, a natureza é explorada. O ser humano é explorado, a natureza é explorada, então nós precisamos de uma outra racionalidade. É uma outra racionalidade que precisamos para discutir a problemática ambiental. Exatamente. Na minha avaliação. Professora, relação entre sustentabilidade e pobreza? Então, o que a gente está vendo é que a pobreza no mundo está cada vez aumentando. Nós temos capacidade, por exemplo, de alimentar a população da Terra, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim. Existe capacidade tecnológica para dar alimentos para todo mundo. No entanto, a pobreza está aumentando. Por que está aumentando a pobreza? Tem bilhões de pessoas sem tratamento de água no mundo. Enquanto que a humanidade conhece o tratamento de água há mais de 150 anos. No caso de Goiás, 38% da água que é captada nos reservatórios vai para o ralo, é desperdiçada. Isso. E então ficamos discutindo um computador por aluno por escola, e quando a escola não tem água tratada para fazer a merenda. Temos que olhar a problemática ambiental de outro ponto de vista. A universidade, qual o papel nesse debate? Eu acho que a universidade tem um papel central e ela está deixando a desejar um pouco nesse sentido. Por exemplo, na química, vamos supor, eu estou aqui no Instituto de Química, porque nessa onda de sustentabilidade que virou um jargão, essa é que é a verdade, porque eu já
participei de eventos onde todo mundo fala em sustentabilidade e prestando atenção aos discursos, cada um está pensando uma coisa diferente. Mas na química, por exemplo, você fala de química verde, você fala de economia verde, você fala de química verde. Então, ninguém em sã consciência, um químico, pode ser contrário aos 12 princípios da química verde. É claro que temos que evitar economizar energia, usar catalisadores que diminuam a energia de produção dos produtos, etc. Sim, por exemplo, um caminho. Como relacionar a economia com um novo modelo, com um outro modelo? Então, eu acredito que a resolução do Marcos Reigota diz que quem criou os problemas ambientais são homens e mulheres deste mundo, e serão os homens e mulheres que terão que resolver esses problemas. Né? Será que conseguiremos? Pois é, eu penso que eu vejo a participação popular no sentido amplo da palavra, participação das universidades no debate científico, das populações, por exemplo, das populações originárias que estão sendo deixadas de lado desse debate ambiental. O professor Carlos Walter chama muita atenção para essa conversa sobre alimentos, a importância. Isso, outras formas de produção, né? Por exemplo, o agronegócio, a produção, assim, a monocultura, que prolifera pragas, né? Uma grande proliferação de pragas, que nos leva à grande utilização de agrotóxicos, que são altamente poluídos. Então tem que se ver outra forma de produção. Então, pensando na economia, sim, temos que pensar na economia, mas outras formas de produzir que não sejam a questão posta. Porque a verdade é que o agronegócio não alimenta a população, como se escuta esse discurso do alimento. Quem alimenta a população são os pequenos agricultores dos entornos das cidades. E que tem que é pouco valorizado. Né? É pouco valorizado e que também estão usando agrotóxicos. Eu já tenho pesquisa feita com alunos meus da pós-graduação que mostra isso, né? Que os pequenos agricultores também estão inseridos nessa lógica de utilização de agrotóxicos. Então, tudo isso tem que ser colocado para discussão. Professor, eu gostei desse olhar seu crítico, estrutural, quase incompatível o capitalismo com sustentabilidade. Que caminho seguir? Então, eu penso que a gente precisa mobilizar a população no debate ambiental, porque sem a consciência não haverá superação dos problemas, nem ambientais, nem de outro tipo. Então, nós estamos vivendo um momento de pouca participação política das pessoas, política no sentido amplo da palavra, que eu quero dizer. Então, um caminho para mim eu estou na universidade, o que eu tenho que fazer? Promover esse debate, né, nos exemplos, inclusive, por exemplo, da discussão da química verde, preparar profissionais mais conscientes no nosso papel como professores, pesquisadores da universidade, e envolver a população no debate, na participação popular. Ao agradecer a professora Augustina, eu acho que ela tocou num ponto fundamental. Nós precisamos resgatar a capacidade da sociedade de se mobilizar, se envolver e se perguntar, porque senão nós não teremos um caminho sustentável. Obrigado. A sustentabilidade hoje é o carro-chefe de todo o progresso. De tudo que nós precisamos tem que ser baseado em sustentabilidade. Os últimos anos estão mostrando a curva descendente de disponibilidade hídrica. E a demanda está sempre ascendente. Como é que nós vamos equilibrar esse sistema?